Quando os pais veem um filho ou uma filha aumentar de peso, é normal que digam, olha, atenção, estás a ficar gordinho, cuidado, depois não vais gostar do corpo. E isto que é dito com uma boa intenção, porque claramente reflete uma tentativa de que haja uma mudança no sentido de um comportamento saudável, não é vivido nem interpretado dessa forma. E hoje em dia eu sinto que muitas vezes nós damos muito espaço e vangloriamos muito, temos ídolos que, se espremermos, eu não sinto que haja um conteúdo que depois seja... Portanto, o que é que estamos a admirar, não é? O que é que estamos a admirar? Olharmos para o corpo também numa perspectiva de saúde é muito interessante. É óbvio que é mais difícil fazer chegar esta mensagem nesta faixa etária. Sim. Mas o gosto de cuidarmos do próprio corpo numa ótica de saúde também pode ser uma forma de nós termos uma relação mais saudável. Beleza real. Beleza real. Beleza real. Beleza real. Beleza real. Beleza real. Praticar desporto, ir ao médico, ir à escola, conviver com os nossos pares ou simplesmente dar uma opinião. São ações que muitas raparigas abdicam por não se sentirem bem na sua própria pele. Qual é o real impacto da autoestima nos nossos adolescentes? Hoje tenho comigo a Cláudia Semedo e a psicóloga Sandra Torres, do projeto Pela Autoestima da Dove, e juntas, as três, vamos tentar perceber um bocadinho como podemos ajudar os nossos jovens. Olá, Cláudia. Olá, Sandra. Olá. Está tudo bem? Está tudo ótimo, Antes de obrigada. mais, obrigada por terem vindo. É um prazer. As duas, ok, estamos aqui três mulheres, mas podíamos não ser três mulheres, mas durante muito tempo foram as mulheres que ficaram encarregues da educação das crianças. Portanto, acredito que temos aqui umas bases, se calhar às vezes um bocadinho mais em cima da mesa, sobre estes assuntos. Começo por vos perguntar como é que foi a vossa experiência na adolescência no que diz respeito à autoestima e à confiança. E daquilo que se lembram, quais é que foram os maiores desafios? Até porque vivemos num mundo diferente, onde os adolescentes hoje em dia têm uma vida completamente diferente daquela que nós tivemos. Sim. Mas todos nós, na adolescência, acho que passamos por momentos muito inseguros em relação ao que somos, e muitos deles a nível estético. Começo por ti, Cláudia. Como é que foi a tua adolescência, a tua autoestima, os desafios? Sim. A minha adolescência eu naveguei de forma muito tranquila, acho por ter duas irmãs mais velhas, muito próximas, e então fazíamos quase tudo juntas, partilhávamos até amigos no bairro onde morávamos, e os nossos pais sempre foram pais muito presentes, muito carinhosos, que falavam imenso connosco sobre tudo, sem grandes tabus, e então não havia aquele receio e aquela solidão que muitas vezes sentimos, não é? Desse afastamento dos pais, e eu sabia sempre que tinha um colo e um lugar seguro para onde voltar. Enquanto adolescente, eu acho que tive a sorte, porque foi uma sorte mesmo, eu desde muito pequenina sabia o que eu queria fazer da minha vida. E então eu desde sempre tive aulas de teatro, metia-me nos clubes todos, à procura disso, de cantar, de dançar, de representar. E eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos, na Rádio Renascença. E então a minha adolescência foi muito focada em algo que eu amava fazer. E que tu já fazias e eras boa, não é? Portanto, a confiança também que isso sobe um bocadinho. Sim. Em relação à imagem refletida no espelho, aí foi um bocadinho mais difícil, porque eu e as minhas irmãs éramos as únicas meninas negras no bairro, na escola, mesmo na nossa família, porque a família da minha mãe era portuguesa, era branca, e os nossos referenciais eram esses, e então de vez em quando aquele gozo com o cabelo, eu nunca me senti uma miúda bonita, não é? Eu achava sempre que não era a escolhida. Mas quando é que tu começaste a ter essa sensação de nunca te sentires uma miúda bonita? Foi na adolescência ou foi antes da adolescência que tu já sentias isso? Eu acho que foi mais na adolescência, quando começaram os namoricos, acho que foi mais aí. E isso era por referências que tu tinhas, desculpa interromper-te, exteriores? Não, claro, porque o ideal mas de beleza... na escola ou percebes a pergunta que eu estou a fazer? Na escola, não é? Sim. O ideal de beleza, e aquilo que eu via nos anúncios todos, não é? Eram não eram coisas que te mulheres representavam. Brancas, com cabelos lisos, ninguém era parecido ou parecida comigo, não é? E na escola, as miúdas que faziam sucesso, as miúdas giras... Eram aquelas que tinham esse padrão. Eram as que respeitavam e repetiam esse padrão. E eu, como estava muito focada num outro lugar...
acho que abracei aquela ideia de ser a melhor amiga e a matchmaker e um bocadinho esse lugar. Mas em casa, eu de alguma forma, quando os mais velhos diziam muitas vezes isso, os amigos dos pais, é tão bonita, e eu ficava sempre meio, sim, estão a ser simpáticos. Sentia sempre que eu não era a miúda bonita, eu era a miúda querida, simpática, inteligente, mas não era a miúda bonita. E só vim a descobrir-me enquanto mulher empoderada nesse lugar. E a tua beleza, sim. Muito mais tarde. Muito mais tarde. E para descobrires a tua beleza, como estavas a dizer, tu chegaste lá sozinha, precisaste de inputs externos para começares a olhar para ti dessa forma, às vezes até de amigas, de namorados, ou foi uma coisa que tu foste trabalhando sozinha para chegar a esse ponto? Eu acho que foi um bocadinho uma mistura. Eu acho que a literatura salvou-me muito nesse lugar. Ler Grada Quilomba, ler a Chimamanda, ler várias literaturas negras, de mulheres negras a falarem sobre essa construção do ideal de beleza foi super importante para mim. Depois o meu companheiro, o João, o pai dos meus filhos... Estás-me a arrepiar, porque eu não consigo perceber aquilo que tu viveste. Claro, Portanto, claro. Estou aqui na base da imaginação. Sim, né? E da empatia, que tu E tens esse lugar muito canalizado. O facto do João, o pai dos meus filhos, também foi muito importante. Ele é um homem muito carinhoso e que todos os dias me diz que me ama e que tem muita sorte por estar comigo e que eu sou muito bonita. E eu acho que eventualmente acabei por acreditar nisso. E os meus filhos também foram importantes, porque também verbalizam muitas vezes isso. E o facto de, quando cresci, e de repente encontrei um bocadinho a minha comunidade nas artes, que são mulheres, também elas negras, e eu fui de repente revendo-me, passando uma série de dúvidas que tinha, e vamos crescendo umas com as outras, e eu acho que cheguei a esse lugar. Também quando decidi rapar o cabelo para ele poder crescer natural e sem desfrizes, acho que foi tudo foi assim um caminho. Mas acho que neste momento consegues chegar a um ponto onde se não houver o filho que diga, se não houver o marido que diga, se não houver ninguém que diga, que tu te consegues rever de forma real no espelho. Não aquilo que tu vias quando era adolescente, aquilo que tu consegues ver agora. Sim, não. Há dias em que já consigo olhar fora deste lugar de preparação e make-up. Há dias em que já consigo olhar... Quando a gente acorda, né? E olha para o sim, espelho, sim. E estar feliz com aquilo que vejo. Há dias que não, mas eu acho que isso também vai dos nossos humores, não é? Certo. Mas sim, acho que já consigo. E agora preciso saber como é que foi a tua adolescência e quais é que foram os teus maiores desafios, Sandra. Se quiseres partilhar connosco, sim. Claro. Eu estava curiosamente aqui a pensar na resposta, porque apesar de eu estudar esta área, acho que nunca parei para pensar efetivamente como é que esta área aconteceu em mim. É curioso, não é? É o pensar sempre em relação aos outros. E há aqui alguns pontos em comum com a Cláudia que eu acho que é interessante realçar. Em primeiro lugar, acho que tive também um contexto muito positivo. Diferente, ou seja, não era um contexto onde nós falávamos muito sobre as questões do corpo, mas eu acho que foi muito positivo porque não era para os meus pais algo relevante a questão da nossa aparência. E, portanto, houve sempre aqui uma tónica e um foco muito maior nas nossas características de personalidade. E isto é claramente um fator protetor. Portanto, eu não cresci rodeada de comentários de corpo ou de aparência em casa. Sejam elogios ou o oposto, Sim, certo? Sim. E isso também é muito importante, né? Nesse desenvolvimento infantil, que se nós estamos constantemente a dizer a uma menina tu és tão bonita, tu és tão bonita, tu és tão bonita, é isso que ela vai guardar. É que ela é bonita e acabou aí. E o contrário também. Às vezes há comentários que parecem inócuos ou que são feitos com uma boa intenção, por exemplo, em relação ao peso. Quando os pais veem um filho ou uma filha aumentar de peso, é normal que digam, olha, atenção, estás a ficar gordinho, cuidado, depois não vais gostar do corpo. E isto que é dito com uma boa intenção, porque claramente reflete uma tentativa de que haja uma mudança no sentido de um comportamento saudável, não é vivido nem interpretado dessa forma. E às vezes esse comentário permanece durante anos. E as pessoas chegam à idade adulta e fixam e recordam-se daquele comentário que foi muito marcante. E, portanto,
temos tudo o que seja conversas com o corpo, e isto é absolutamente essencial na adolescência, temos que ter noção de que comentários, mesmo que pareçam pelo melhor motivo possível, às vezes marcam e iniciam trajetórias na relação com o corpo que não é saudável. Portanto, a forma como nós falamos com os nossos filhos e das coisas que falamos é muito importante, obviamente. E aqui eu acho que é um sítio muito importante que tu tocaste para toda a gente que nos possa ouvir e que tenha filhos em casa, ou que esteja a pensar em ter filhos, ou que seja cuidador de alguma criança, para começarmos a focar mais os nossos comentários em outras coisas do que se as crianças estão bonitas, se não estão bonitas, estão mais gordinhas, menos gordinhas. Se um pai quiser ter... Os pais têm essa preocupação. Pronto, o meu filho está... E às vezes não tem nada a ver com estética, tem a ver com saúde. Não é? Se calhar está a comer coisas que não devia, quando está fora de casa. Tens algum exemplo de como se pode dizer isso a um filho sem afetar... E a Sandra vai olhar para mim, tenho. Então diz, por favor, a gente vai sacar aqui toda uma aula. É absolutamente crucial essa pergunta. Porquê? Porque às vezes as pessoas interpretam esta mensagem como eu tenho que elogiar, portanto, se eu tiver um filho ou uma filha com excesso de peso, eu vou dizer que está muito bem assim. Não é esta a mensagem. Não é esta a mensagem. A mensagem é, obviamente, falar nas questões do excesso de peso numa ótica de saúde. Mas nunca deixar esta mensagem sozinha, sem a seguir complementar, de que a questão do peso não diz nada sobre a pessoa enquanto pessoa. Não é uma característica identitária da pessoa. E, portanto, apesar de ter que ser uma preocupação por motivos de saúde, não diz nada sobre ela, sobre a sua maneira de ser, sobre as suas qualidades, sobre o quanto vale enquanto pessoa. Posso fazer uma pergunta? Claro, por amor de Deus. Não, é que isto é, não é? Claro. Nós estamos, Sandra, vais sair daqui amanhã, tens noção, não é? E é importante endereçarmos a questão do peso ou podemos... Ir dar uma volta um bocadinho maior e falarmos sobre desporto. O que se há algum tipo de desporto que gosta, se há algum tipo de... Ou falarmos sobre o tipo de alimentação que temos, ou seja, não colocar a questão sobre a aparência da pessoa, mas promover hábitos saudáveis e tentar perceber o que é que está a fugir ali um bocadinho do lugar para estarmos a tocar numa área que pode ser problemática para a saúde. Sem dúvida. O que nós temos que fazer é explicar o fenómeno em si. Todos nós conseguimos mudar mais facilmente comportamentos se entendermos o que está por detrás. Se for explicado a uma criança ou a um adolescente que o que dá origem ao excesso de peso é um desequilíbrio entre a quantidade do que se come em termos de aporte calórico comparativamente com o que se desgasta, temos aqui a tónica em duas questões. Por um lado, uma oportunidade para educar do ponto de vista da alimentação e da escolha de alimentos saudáveis, sem nunca ser fundamentalista. Isto é outro cuidado que temos que ter, porque às vezes é uma leitura muito dicotómica dos alimentos, ou são saudáveis ou são terríveis, e não há. Os terríveis também se podem comer, com mais moderação, portanto, a linguagem proibicionista não funciona, e portanto isto também em termos de linguagem a adotar no que toca ao comportamento alimentar acho que é importante. E depois, por outro lado, em termos de gasto energético, estimular e desafiar a procurar alguma atividade física que a pessoa goste. E diz-me uma coisa, Sandra, porque eu acredito que quando nós vivemos numa casa onde os nossos pais normalmente têm uma comunicação, que seja fácil uma criança perceber, olha, aquilo que eu te estou a dizer nada tem a ver com a parte estética, tem a ver com a parte de saúde, e quando há essa comunicação antes, que seja mais fácil a criança chegar lá. Vamos falar, por exemplo, papais neste momento que estão a perceber-se em casa, eu não costumo comunicar com o meu filho. Nunca. É raro essa comunicação. E agora estou a ouvir aqui alguma coisa sobre saúde e vai chegar a casa e vai dizer, eu ouvi isto hoje. Portanto, este contexto que tu estás a falar da comunicação também não pode vir do nada. Não é um pai que não comunica com o filho, não pode agora chegar a casa e dizer, olha, em relação ao teu corpo, não tem a ver com estética, mas a nível de saúde, porque não há uma base de comunicação criada ali. Portanto, aquilo que eu estou a perguntar é, se nós queremos, se há pais neste momento que querem ter uma comunicação diferente com os filhos que ainda não tiveram, se calhar o mais saudável não é pegar logo nestas questões, não é? E pegar noutras. Ou aquilo que eu estou a dizer é completamente parvo. Não, faz todo sentido, porque aquele tom de início de conversa, de que hoje eu quero falar sobre uma coisa,
muito sério, já me matou a espontaneidade e a abertura para a conversa. O ideal é nós aproveitarmos as pequenas coisas que vão acontecendo no dia-a-dia. Às vezes, algo que se ouviu na televisão, algum comentário que a própria criança ou adolescente faz sobre algo que aconteceu na escola, ou seja, aproveitar estas circunstâncias para introduzir o tema. Eu costumo dizer, eu tinha uma regra em relação ao meu filho quando ele era mais novo, de que durante as viagens para a escola não estava proibido o uso do telemóvel. E eu fazia isto intencionalmente porque comecei a perceber, não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista mesmo pessoal, que eram as conversas de melhor qualidade surgiam naqueles 10 minutos de caminho. Porque é quando se comenta alguma coisa sobre a escola e nós temos a oportunidade para aprofundar isto. E, portanto, eu dou aqui a sugestão de irmos estando atentos às pequenas coisas do dia-a-dia, porque muitas vezes eles são um bom mote para começar a conversa. E outra que eu não sei, isso é uma experiência pessoal minha com os meus filhos. Eu senti sempre que a hora que eles estão mais disponíveis é antes de dormir. Porque eles estão extremamente cansados por causa do dia. E é uma hora que eles estão a falar comigo sem filtros nenhuns. Onde já contam, porque não sei se isto também pode ser um bom exemplo para lá em casa tentarem não puxar o assunto, mas geralmente sempre que eu uso, que agora já não vou deitar a minha filha, que tem 17 anos, porque ela chama a Segurança Social ou uma coisa assim, mas acredito que quando o cérebro está mais cansado, que as barreiras também baixam um bocadinho, os muros baixam um bocadinho e há aqui uma janela qualquer para a gente falar de outras coisas. Eu acho que é também conhecermos as crianças que temos em casa e percebermos quando é que elas podem estar mais abertas a isso. Nós falamos muito sobre a autoestima e sobre as crianças, aquilo que nós sentimos, aquilo que os nossos filhos sentem ou vão sentir, mas acho que eu nunca tinha pensado bem sobre esta questão que eu falei do início, é até que ponto a autoestima faz com que tu não tenhas objetivos educacionais, faz com que tu não tenhas objetivos de parte nenhuma, e que faz com que a tua adolescência se vire um pesadelo, em vez de ser uma coisa positiva, que estás a crescer e que podes ter uma vida independente daqui a uns tempos. Eu vou ler esta só para não me enganar nas estatísticas. Segundo um estudo da DAVE, isto são números muito altos. 73% das raparigas portuguesas com baixa autoestima corporal não alcançam objetivos educacionais por insegurança com a sua aparência. Isto corresponde a um valor muito acima da média global, de 46%. Portanto, estamos a falar de 73% das raparigas portuguesas e o valor que temos a nível global é de 46%. O que é que está na origem deste sentimento? O que é que está a acontecer com as miúdas portuguesas para estes valores serem claramente muito acima dos valores que estão a acontecer no resto do mundo? O que é que nós estamos a fazer ou não estamos a fazer para 73% das raparigas com baixa autoestima sentirem que não têm sequer um objetivo de vida, que não têm um objetivo educacional nem de coisa nenhuma. Tu tens alguma ideia sobre isto? Só, se calhar, começar por contextualizar este fenómeno nas raparigas e porquê nas raparigas. Apesar da nossa relação com o corpo se começar a desenvolver desde tenra idade, e nós vemos as crianças a apreciarem as figuras animadas, as roupas, os penteados, etc., mas nós sabemos que é na adolescência, apesar disto ser um processo contínuo, é na adolescência que nós temos aqui um período crítico. E é um período crítico porquê? Porque há, fruto das mudanças pubertárias, alterações corporais muito substanciais, que para as raparigas muitas vezes são vividas de uma forma negativa e para os rapazes de uma forma positiva. Porque para os rapazes, quando aparecem os pelos, quando aparece eles estão a ficar homens, né? É uma Eles sentem-se. afirmação, não é? Para É uma eles é tudo uma afirmação. afirmação. Claro, aumentam a estatura, o alargar para os homens significa ter mais muscularidade. Para uma rapariga alargar não tem essa conotação positiva. E a puberdade nas raparigas está muito associada a um aumento abrupto de peso. E, portanto, as mudanças corporais nas raparigas não são vividas da mesma forma que os rapazes. E é por isso que nós, sobretudo no período da adolescência, não tanto na idade adulta, mas na adolescência, nós temos um desequilíbrio substancial na satisfação com o corpo, ou neste caso na insatisfação, entre rapazes e raparigas. Por outro lado, nós vivemos numa sociedade Que também expõe isso, né? que as expõe raparigas têm uma isto, pressão muito maior. muito maior para a beleza e de objetificação. Certo. Ou seja, de
o valor delas é não só medido pela aparência, mas pela atratividade também sexual. E como nesta faixa etária começam normalmente os relacionamentos amorosos, isto ganha ainda um peso maior. É esta conjectura que faz com que as raparigas vivam na sua relação com o corpo uma fase mais difícil na adolescência do que nos rapazes. Em termos comparativos com outros países, é óbvio que depois estaremos aqui a falar de algumas questões mais sociais, que depois implica a própria realidade do próprio país. Eu não sei se nos estaremos a distanciar assim tanto ou se os outros países também não estarão a fazer um caminho muito semelhante, que é isto ter aqui um impulso ainda maior, fruto de uma maior utilização das redes sociais. Acredito que neste momento este é o fator social com maior predominância. Certo, até porque nós saímos da televisão, e ainda há bocado nos bastidores estávamos a falar disso, os desenhos animados que nós víamos na nossa infância, por volta dos 10, 11, 12, começaram, quando apareciam raparigas, elas eram logo muito sexualizadas. As roupas que elas usavam, mesmo sendo, estávamos a falar das Navegantes da Lua, e que eu adorava, mas visto agora, não havia, elas tinham todas um padrão de corpo muito voluptuoso, não é? Tanto no peito, como no rabo, como os lábios, como os olhos, era tudo pestanas grandes, boca grossa, grandes cabelos, grandes decotes, para supostamente um desenho animado onde elas eram adolescentes. Sim, sim. Nós não estamos a falar de miúdas, estamos a falar de miúdas, não estamos a falar de Sim. mulheres. E isto foi perpetuando em todas as coisas que nós vimos na televisão, inclusive as coisas infantis. Começaram a mudar algumas e começaram a aparecer protagonistas protagonistas mulheres com um estilo de roupa completamente diferente, que nada tinha a ver com aquilo que elas eram esteticamente, mas a capacidade intelectual que elas tinham para resolver situações, a força física que tinham, que foi o caso da Kim Possible, que foi o caso de outras que deram uma confiança maior às raparigas. Mas acabou essa fase e passámos para as redes sociais, onde as Navegantes da Lua estão em todo lado. Não Sim, é que já aliás, não os são miúdos- um desenho animado. Passaram a ser pessoas reais que parecem um desenho animado. Sim, as miúdas amigas da minha filha, que estão agora com 12, 11, 13, agora estão completamente mergulhadas no universo K-pop, não é? Que são miúdas que formam bandas e que sabem dançar e cantar e que correspondem a um tipo de padrão muito parecido com as Navegantes da Lua, não é? Certo. Elas têm muito aquele ar, são todas muito lindas, todas muito magras, todas muito altas, todas muito... e percebe-se isso, não é? Que a forma como dançam, mesmo a forma como dançam. Há raparigas dos grupos que têm 14 anos. E que são muito adultas. São muito adultas. E o tipo de movimento, e o tipo de, é tudo muito sexualizado. Isto é preocupante porque isto vem de base, né? São muitos anos, há muita coisa que, por mais que se esteja a mudar, e que ainda bem que está a mudar, há coisas que ainda vão demorar muito tempo a saírem do nosso ADN, e por mais que nós tenhamos a preocupação de não passar isso para os nossos filhos e para as nossas filhas, eu acho que inconscientemente continuamos a passar essa preocupação, porque sabemos que para as mulheres e para miúdas, sendo sexualizadas desde tão novas, que se torna uma situação perigosa só o facto de estarmos aqui. Este estudo revela também que isto é preocupante, para mim muito preocupante, que 8 em cada 10 raparigas estão tão preocupadas com a sua aparência que desistem de atividades importantes como ir à escola. Simplesmente o ir à escola. Estamos a falar de 8 em 10 raparigas que pura e simplesmente pedem aos pais em casa, ou faltam, sem os pais saberem, só para não terem que socializar ou aparecer, serem vistas por alguém. 8 em 10. O que é que a gente faz? Como é que se dá a volta a isto? Acreditas que deveria haver, obviamente nas escolas, uma conversa maior sobre estes assuntos? Ainda agora o Governo disse, né, que as aulas de cidadania e que falavam de relações sexuais que estão a pôr em cima da mesa não existirem. E nós vemos isto. E é gritante que
não retirem nada disso, vamos pôr em mais coisas para falar. Isto passa, enquanto isto não existe nas nossas escolas e o nosso governo não tem uma atitude em relação ao que ensinar desde cedo às crianças, a responsabilidade está totalmente nas nossas mãos, nas mãos dos cuidadores, ou a maior parte dessa responsabilidade. Como é que nós podemos ajudar estes pais e estes cuidadores, sabendo que há redes sociais, sabendo que na escola há muitas coisas que não são faladas? É por aquilo que tu estás a dizer, comunicação, comunicação, comunicação. Mas isto não é só falar, comunicação não é só começar a falar, não é? É como é que comunicar é diferente de falar. Há alguma coisa que alguma coisa que nós possamos ver? Algum documentário, alguma coisa que tu nos possas deixar? Desculpa não ter falado disto antes, se não terias um exemplo. Como é que nós podemos começar, por algum lado, a pensar assim, ok, eu quero comunicar melhor com o meu filho, mas como? Há alguma coisa que possamos ver, algum filme, algum documentário, algum livro que possa ajudar toda a gente a ser um bocadinho melhor a comunicar? Infelizmente, eu não conheço um documentário que caracterize bem o processo. Ou seja, nós temos algumas séries e filmes que documentam o resultado final. Certo. Ou centrado nas perturbações de comportamento alimentar, ou o caso da série Adolescente, que foi muito falada, que de alguma forma nos chama a atenção para o que poderá acontecer no espaço do quarto, na relação com os meios digitais, nas redes sociais. Portanto, nós nunca temos muito aqui a caracterização do processo. E eu volto à questão de nós estarmos informados para podermos também informar. Porque é que as pessoas, quando têm uma má relação com o corpo, isto acaba por ter influência nessa área? Em primeiro lugar, porque, independentemente da faixa etária, para todos nós há a percepção de que o corpo é uma espécie de um primeiro cartão de visita. É a primeira imagem que passa. E um adolescente tem perfeitamente essa noção também, de que tem que ter uma figura agradável. Se a própria relação com o corpo não está boa, eu vou sentir vergonha na exposição. E, portanto, o primeiro passo é, desde já, eu tentar passar despercebido. Portanto, eu não levanto o dedo para fazer perguntas, eu fico altamente ansiosa se tiver que ir ao quadro fazer um exercício ou ler um texto em voz alta. Eu vou encontrar 1001 desculpas para não fazer as aulas de educação física, porque a atividade física... Eu passei por isso tudo, eu sempre fui a ajudante do professor. Sim. Mas uma coisa é não gostar de exercício físico, outra coisa é não querer, se bem que naturalmente muitas vezes está relacionado. Se eu não tenho uma boa relação com o corpo, eu vou ter mais dificuldades em fazer exercício físico, porque o exercício físico implica alguma exposição corporal. Portanto, é comum os professores referirem que muitas raparigas e rapazes fazem a aula com muita roupa, ou que fazem a aula com uma camisola atada à cintura. E, portanto, eu vou evitar contextos onde eu tenha que me expor. Se eu evito contextos, eu não vou ter oportunidades para descobrir que eu sou capaz de fazer coisas. E é por isso que a imagem corporal está tão associada à autoestima, que é mais genérica, mais abrangente. E, portanto, isto, a dada altura, vai influenciar a percepção que eu tenho de mim própria, mesmo na concretização de outro tipo de atividades e competências. Os professores não deviam ter uma ajuda nesse sentido? Imagina, estamos a falar de educação física e vem uma miúda com a camisola à cintura. E o professor diz à frente da turma toda: tens de tirar a camisola para fazer a aula. Isto é positivo? Isto é negativo? Os professores têm essa noção? Não. Se é positivo, se é negativo? Os professores não têm, em primeiro lugar, não sabem como lidar. Acima de tudo, é esta a questão. Mais do que, eventualmente, dizermos que lidam mal, eles efetivamente não têm informação como lidar. Nós fazemos várias coisas nas nossas escolas que já há países que não fazem, como, por exemplo, a pesagem. A pesagem, que é relativamente frequente nas aulas de educação física, há países que aboliram a pesagem. Nós não os fazemos? Nós fazemos. Que eu entendo... Fazemos? Não lembro nada disso. É relativamente comum. A sério? Associado a uma perspectiva de saúde. Está bem, mas... Só que com isto, obviamente, causa aqui um momento de grande... de stress. E se há professores que vão lidando com isto de uma forma mais delicada e evitam expor, sobretudo quando veem que há alunos que têm excesso de peso, há outros que já não têm essa mesma sensibilidade. E, portanto, o investimento na escola, o investimento nos professores, porque são eles que estão, muitas vezes, na linha da frente a lidar com estes primeiros sintomas de má relação com o corpo, é absolutamente essencial.
E é por isso que existe o programa Eu Confiante, nasceu precisamente com esta missão. E esse programa já está em várias escolas, onde vocês ajudam professores, é isso, a lidar com os alunos? Este é o programa que foi desenvolvido com o financiamento da DAV, no âmbito da sua missão social. Foi muito interessante a forma como ele começou. Nós aqui em Portugal, em 2017, eu e duas colegas que trabalhamos nesta área, a Filipa Vieira e a Raquel Barbosa, percebemos claramente que era preciso fazer alguma coisa nas escolas e percebemos que não havia ferramentas nenhumas para os professores lidarem com isto. E, portanto, quando tivemos conhecimento da existência deste programa, que foi criado em Bristol, fizemos a adaptação cultural para aqui, para Portugal. E neste momento já formamos, porque são os próprios professores que o fazem, muitas vezes na cidadania, muitas vezes na educação física ou até associado a outras disciplinas, como as ciências naturais. Em todo lado estamos a lidar com jovens, portanto, independentemente da disciplina. E é muito fácil nós olharmos para esta questão do corpo sobre vários prismas, até as questões relacionadas com a discriminação, com o bullying, com E como é que as escolas podem ter lá? Tipo, há uma escola que diz, eu gostava mesmo de ter aqui o Eu Confiante. Nós formamos os professores para aplicar o programa. Mas a escola pode contratar para formar os professores? Não, ou seja, a formação é gratuita. Ok, qualquer professor se pode inscrever. Se pode inscrever. Professores do nosso país, por favor, liguem à Sandra. Portanto, isto é, os professores e os pais, toda a gente pode ligar para o... Através do site da DAV é mais fácil encontrar a divulgação e tem ainda mais um atrativo para os professores, é que confere créditos para a progressão na carreira. Portanto, é certificada e gratuita e, portanto, São coisas boas. Claramente um aspecto positivo. Tem que me passar uma página qualquer a dizer para inscrever professores é aqui, para a gente testar, para a malta saber. Mas eu acho que, apesar de o nosso sistema de ensino precisar, obviamente, de uma revisão, não é? Porque não é revisto há mais de 50 anos, mas eu acho que ele também é muito reflexo de toda uma sociedade. E eu acho que nós também, enquanto mães e pais e irmãos e primos e tias e amigos, temos de estar todos muito mais atentos, porque eu acho que nós também damos muito valor à beleza. E eu acho que a beleza é muito importante e ela tem um papel fundamental para o nosso bem-estar, para a nossa sanidade mental e tudo mais. Mas eu acho que enquanto sociedade nós estamos muito focados na beleza. E eu tenho vindo a assistir, não é? Antigamente nós admirávamos pessoas porque elas eram artistas, porque tinham um dom especial para isto, ou porque davam um salto maior do que toda a gente, ou porque corriam com maior velocidade, ou porque eram especialmente inteligentes ou porque sabiam fazer alguma coisa e isso era um motivo de orgulho. E hoje em dia eu sinto que muitas vezes nós damos muito espaço e vangloriamos muito, temos ídolos que se espremermos, eu não sinto que haja um conteúdo que depois seja... Portanto, o que é que estamos a admirar, não é? O que é que estamos a admirar? E o tempo que nós próprios, pais, não é? Muitas vezes, e é muito fácil de resolver isto com os miúdos, há controlos parentais e as crianças têm acesso a redes sociais, só podem estar de meia hora ou 10 minutos ou uma hora, o que os pais definirem, mas eu sinto que os pais não fazem esse policiamento. A eles mesmos. A eles mesmos. Nós chegamos a casa e estamos em contacto com o telefone e estamos a ver vídeos e estamos a ver casas perfeitas e vidas perfeitas e corpos perfeitos e tudo perfeito e eu acho que o mimetismo continua a ser a melhor forma de educação, não é? Educar pelo exemplo e pelo comportamento, não é? Mais do que falar e dizer coisas, viver as coisas que dizemos aos nossos filhos. E se nós valorizamos pessoas só porque são muito bonitas ou só porque têm uma medida padrão ou só porque têm muito dinheiro eu acho que isso também é muito importante. Eu sempre fiz questão que os meus filhos conhecessem os meus amigos e que os meus amigos é algo que me deixa muito... Os meus filhos estão muito confortáveis com todo o tipo de pessoas porque os meus amigos são muito diferentes entre si, não é? Não pertencem a um padrão e a uma norma. E eu acho que todos nós devemos fazer essa reflexão também interna, não é? O que é que nós estamos a dar? Que exemplo é que nós estamos a dar? De que pessoas é que nós nos rodeamos? O que é que nós seguimos como ídolos? O que é que nós vemos, não é? E ter um bocadinho, se calhar, uma consciência maior
das coisas que dizemos, porque dizemos muitas vezes: não, mas tu és tão bonita, não te sintas assim, mas depois quando nos dão um elogio, aquilo que os nossos filhos veem é tu a dizeres que não a esse elogio. Sim. Porque tu estás... que estou velha. Porque não sou nada... E nós dizemos isto a brincar, até podemos dizer a rir, mas depois, não, tu estás mesmo bonita. Por mais que tu digas isto, esta criança acho que já não vai associar Sim. que isso, até o facto de tu te achares bonita, uma mulher aceitar um elogio, tem dificuldade. As mulheres têm dificuldade, acho eu, daquilo que eu vejo. Há muitas mulheres que eu digo: pá, estás tão bonita. Estás simpática. Ainda há bocado quando tu estavas a dizer, porque os teus amigos diziam-te, ou alguém dizia, mas Sim. para ti as pessoas estavam a ser simpáticas. Sim. E que nós dizemos isto aos nossos filhos. E quando estamos a dizer, não estamos a ser simpáticos. Nós achamos mesmo que eles são maravilhosos. Mas quando eles nos veem a falar sobre nós, e se não há Exato. essa positividade em relação a nós mesmos, esse é o exemplo, por mais que tu digas o contrário. Tu estás a dar o exemplo: eu não gosto de mim. Sim. E aquilo que tu estavas a dizer de estarmos mais atentos, acho muito importante também estarmos mais atentos ao valor que damos a nós, principalmente à frente dos nossos filhos. Concordas? Que isto é... Absolutamente. Mesmo às vezes que a gente minta, Absolutamente. não é? Mas eu estás... Até acreditarmos, Obrigada, até conseguirmos acreditarmos, pelo menos bem acreditar. eles, não ficarem com esse peso de que se tu disseres muito obrigada e muito confiante, és uma mulher convencida. Sim. Portanto, as mulheres parece que têm que ser também aqui ou tens que ser muito humilde. Sim. E a humilde está ligado ao medíocre, muitas vezes, não é? Não me estou a conseguir explicar bem, mas... sim. E então, esta dualidade que nós pensamos: não, mas eu digo as coisas certas aos meus filhos, ou acho que digo, ou penso sobre isso. Está bem, mas o que é que eles estão a dizer sobre ti? Mas porque também muitas vezes as mulheres foram ensinadas a não sobressair, Certo. não é? A não sobressair. Até porque sobressaísse havia muitos homens que iam virar a cara. E se tu és uma mulher casada, e isso já Claro. estamos, não é? Aquela... Claro. As mulheres para sobressair médio. Sim, não é? Porque se sobressais muito, não és uma mulher querem ser séria. bonitas, mas para ficar dentro de casa, não é? Então eu acho que nós trazemos enraizadas também muitas convenções e aprendizagens numa altura em que as mulheres não eram vistas, não é? O homem, e os homens terão outros desafios. Eu tenho uma rapariga e um rapaz, não é? Tenho uma filha rapariga e um filho rapaz, e também esta questão das masculinidades hegemónicas também são muito complicadas, Sim, não é? sim. Muito E complicadas. eles estão completamente baralhados, Sim. e todos nós, do que é ser masculino e do Mas que é que a não é. mulher sempre foi ensinada a estar num lugar diferente, não é? A não lutar pelo seu lugar e a não sobressair e a não estar no primeiro plano, não é? E as mulheres que estavam em primeiro plano não eram bem vistas, eram vistas de forma... Lá está. Mais uma vez, é muito fácil, porque como a mulher estava muito exposta, é uma coisa fácil, porque está exposta. Sim. Este equilíbrio que nós estamos andado aqui a viver não tem sido fácil, mas eu sou uma pessoa positiva e acredito que a comunicação ajuda a chegar a outros sítios. Cláudia, tu tens em casa uma filha de 12 anos, que é assim uma idade que, e a Sandra provavelmente vai explicar melhor, mas aos 12 anos tu estás... Os 12 anos é uma idade muito intermédia. Sim. Porque tu não és... Aliás, toda a adolescência é ali intermédia, tu não és nem uma coisa nem outra. Mas há aqui várias fases, não é? A fase do deixares de ser criança, mas ainda não és bem um adolescente. Ainda queres muito a tua mãe, mas ao mesmo tempo, ali com 12 anos... Mas já queres ser muito independente. Sim. Tu consegues identificar os comportamentos nela, todos estes valores que eu tenho aqui, esta baixa autoestima ou de... Sim. Pá, se calhar hoje não apetecia muito ir para a escola. Eu sinto que a Alice não tem questões de autoestima, ou acho eu, não é? Enquanto mãe nós não temos acesso ao pleno, a todas as informações, mas do que eu vejo, eu acho que ela não tem questões de autoestima. Acho que a Alice é uma miúda muito criativa, e foca-se muito nisso, não é? Ela adora, está sempre a cantar, está sempre a dançar. Mas ela diz que é tem bonita. muitos amigos. Quando ela é elogiada, ela diz: eu sei, obrigada. Ok. Boa. Ela é assim muito segura. Foi primeira filha, primeira neta, primeira sobrinha, foi primeira tudo, e sempre teve muita gente à volta dela
porque ela é mesmo muito linda e muito... Ela é uma miúda muito especial. A Alice é uma miúda muito segura de si. Ela entra numa sala e, independentemente de estarem pessoas adultas ou pessoas mais novas, ela tem-se, ela não se altera muito. E eu sinto que ela é muito confiante. O que eu notei... A Alice, da nossa parte, ela não tem acesso a redes sociais. Aliás, eu acho que ela passou por um momento até de um pequeno ódio, porque a única coisa que lhe demos, porque ela começou a ir sozinha para a escola, porque passou para a escola à porta de casa, demos-lhe um telefone, mas um bloco, não é? Que só faz chamadas e manda mensagens e não pode mandar muitas porque tem de as apagar, porque senão aquilo enche. E ela disse, mãe, tens noção que na escola chamam uma miúda do Nokia? Porque ela queria ter um smartphone. Pronto, nós não demos porque achamos mesmo que interfere muito no desenvolvimento cerebral deles e isso já está completamente comprovado. Então nós retirámos-lhe isso, mas ela sabe os vídeos todos e sabe as músicas todas, portanto eu tenho certeza que ela tem contacto com isso. E o que eu de repente reparei foi a Alice, que tem uma mãe que sempre foi muito preocupada com a hidratação, sempre dei banho, pus creminhos todos, de repente começou a dizer, mãe, eu preciso ter a minha rotina de skincare. Okay. E eu, desculpa, eu preciso ter a minha rotina de skincare. E eu assim, Alice, tu tens desde que nasceste uma rotina de tratamento da pele. E ela, não, mas eu preciso do creme para lavar e o creme para não sei o quê. Portanto, eu já percebo nela uma preocupação e de repente já não quero de todo que seja eu a escolher as roupas. Até agora eu comprava e estava tudo bem. Certo. E de repente já é, não pode ser. E então noto essa preocupação com a imagem, de repente quer ir com tops mais curtinhos e as calças já não pode ser uma calça qualquer. Como é que tu lidas com essa? Porque eu lembro-me quando a Bia tinha 12 anos, para mim foi meio um choque, de repente. Sim. Mas quem és tu? Exato. Desculpa, onde é que está a minha filha? E é mesmo difícil gerir aqui e não deixar que as nossas filhas fiquem com a autoestima abalada, porque tu queres protegê-las, mas ao mesmo tempo queres que elas sejam livres. Mas queres que elas sejam livres num mundo que não é livre. Sim. Eu acho que é um balanço muito difícil. Para já, a sensação de a nossa filha dá-nos identidade, ou os nossos filhos dão-nos identidade. E eu primeiro senti, eu tenho de me descolar disto. E ajuda muito o facto de eu trabalhar... Gente, essa cena que estás a dizer, e é tão difícil. Mas ajuda muito o facto de eu trabalhar em teatro há muitos anos, porque toda a minha vida foi de observação de comportamentos humanos e de criação de personagens. E então essa ideia da alteridade para mim é uma ideia acessível, mas eu acredito que por força do meu percurso, não é? E a primeira sensação foi, ok, aquilo faz-me confusão, mas porque eu sinto que me dá identidade, então deixa-me sair um bocadinho daqui. Exato, aquilo faz-me confusão porque é a minha filha, ou faria-me confusão se fosse outra criança qualquer. Mas eu acho que o sentido de gosto também temos de aprender a segurar-nos um bocadinho. É, porque o que nós gostávamos também naquela idade não era o que a minha mãe gostava. Exato, e ela é ela e eu sou eu. Certo. E eu tento ao máximo dar-lhe espaço, tento só que ela perceba, não estás a ir para a praia, estás a ir para a escola, portanto, calções curtos ok, mas não tão curtos, sandálias ok, mas se calhar não vais de chinelas, porque há um contexto e uma circunstância onde estás inserida, não é? Que saber, sim. E também, e isso desde sempre tive essa preocupação de estás no mundo, estás exposta, não é só sobre ti, também é sobre o que te rodeia, não é? E eu não estou presente para te proteger de olhares que eu percebo que são mais maliciosos ou disto ou daquilo. Então, se calhar, há sítios onde temos de nos proteger um bocadinho mais ou proteger um bocadinho menos. Então, é assim um fiel muito difícil de medir, não é? Eu vou muito pela minha intuição e tento ao máximo que ela tenha segurança em quem é e nas suas escolhas. Muitas vezes digo-lhe, ela assim, gostos não se discutem. Eu, não, mas educam-se. E então, certo. Sim, então dou-lhe muitas referências, eu acho que faço muito isso, dou-lhe muitas referências, dou-lhe livros para ela ler, convido-a a ver filmes que eu acho que podem abrir assim um bocadinho os horizontes e tenho feito intuitivamente assim, mas é difícil e eu acho outra coisa também muito importante, mais do que eu dizer, não sei porque é isso, se calhar isto é uma questão que a Sandra nos pode ajudar a entender, o papel que o pai tem. Sim.
Com as raparigas. Com a validação da rapariga. A validação masculina para nós Eu acho que sempre se tem tornou assim uma um coisa papel também muito importante. importante e o João é muito atento a isso. Então eu acho que ela tem uma boa autoestima. Mas vocês acham, por exemplo, que com as redes sociais antes a validação estava muito no homem, realmente, em relação à mulher? Hoje em dia eu começo a ver que as redes sociais deixam as nossas miúdas a quererem a validação não só do homem, como das amigas. Sim. Que nós antes também tínhamos, mas antes era, se o rapaz te achava gira, mesmo que as amigas te achassem feia, o homem achava-te gira, tu eras gira. Sim. Né? É tipo, está feita a matemática. Não eram elas que definiam o que era bonito, eram eles. Neste momento tu tens muitas mulheres a aparecerem que, aquilo que eu estou a dizer é, obviamente que as redes sociais têm um impacto Gigantesco. estrondoso em todo este desenvolvimento, ou na falta dele, na verdade. A maior parte dos jovens, acredita, Sandra, que já sabem que aquilo que está nas redes sociais é falso? Ou achas que eles ainda têm um cérebro, quando se está a desenvolver ali na parte da adolescência, que por mais que eles saibam disso, há quase como um pano a tapar? Tipo, ainda há uma ilusão qualquer. Estou eu aqui a pôr para Sim, cima da mesa, sim. porque uma coisa é nós dizermos, eles dizerem, não, eu sei que isto é tudo tanga, sei que eles não têm aquela vida. Mas eles sabem mesmo. Aqui a questão é que nós hoje vivemos imersos nas redes sociais e os adolescentes não são exceção. Passam várias horas por dia, é claramente neste momento o seu maior meio de transmissão de informação, não é outro tipo de meio de comunicação social, são as redes sociais e as redes sociais hoje em dia cumprem esta função de informar, de nos relacionarmos, porque também é um veículo de relação, e também um veículo de diversão. Portanto, as redes sociais cumprem estas três grandes áreas. E se nós estamos muito expostos a determinados conteúdos nas redes sociais, por mais que tenhamos alguma crítica, e ela não é de todo ainda transversal, é claramente até um dos pontos que o programa Eu Confiante incide, é na literacia relacionada com a identificação da manipulação de imagens, do tipo de coisas que se colocam nas redes sociais. E, portanto, mesmo havendo alguns vestígios de literacia, o que acontece é que vivem imersos nesta realidade. E qual é aqui o grande problema? É que a desinformação abunda. Certo. O tipo de conteúdos que eles visualizam, muitos deles são colocados também eles de uma forma enviesada. Todos nós colocamos coisas nas redes sociais, ou quem usa as redes sociais, claramente com um viés positivo. Ou seja, há uma tendência para nós colocarmos apenas coisas que reflitam uma parte positiva e feliz da nossa vida. E quem fica exposto a isto cria facilmente a sensação de que a vida é isto que se vê nas redes sociais. É estar sempre feliz, é estar sempre bem, é estar sempre bonito, é estar sempre bem arranjado, é ser interessante. Portanto, há aqui um viés pela positiva. E isto causa esta pressão para, se eu não correspondo a isto, então eu não estou bem. Qual é o impacto que isto tem? É eu tentar criar um eu digital que em muito pode ser diferente do meu eu real. E, portanto, eu edito fotografias, eu passo uma mensagem nas redes sociais Que não é real. que não é real. E quando isto começa a ser muito divergente do meu eu real, aqui sim nós temos um problema. Porque temos alguém que vive uma realidade que não é a realidade que queria viver. E, portanto, este mundo da fantasia que se cria nas redes sociais é altamente perigoso. Nós já temos muitos jovens, tu tens muitos jovens, ou que saibas, contigo ou com colegas teus, que neste momento os pais estão a levá-los ao psicólogo ou ao psiquiatra até, por causa das redes sociais, sabendo que esse é o fator principal deles estarem ali. Isto é uma coisa que já se fala, os pais claramente, sim. ou os próprios miúdos, chegam ao ponto de dizerem: a minha adolescência já está difícil e as redes sociais estão a dar cabo da minha vida, eu quero parar. Porque o que é que eles fazem, né? Saírem da rede é saírem, parece que é sair Do mundo. Neste momento. Ficarem na rede é estarem abertos a toda esta informação e a toda esta desinformação, e é esta ilusão constante, diária, que nós vemos. Portanto, qual é o melhor exemplo? É o quê? É, como sempre, o equilíbrio nas coisas, né? Mas o que é que se podemos dar algum exemplo lá para casa? Ou Nós ajudar vamos alguns... ter um grande desafio. Isto, as redes sociais, está apenas a começar.
Há pais já preocupados com esta situação e a procurar ajuda, mas isto ainda é muito desvalorizado, a começar pelos próprios adolescentes, porque é normalizado que se passem várias horas na internet, telefone, no telefone. Eu até posso dar aqui um exemplo de algo que nós fizemos na Universidade do Porto, são 18 anos, 19 anos, portanto são jovens adultos, mas também ainda a sair desta fase da adolescência. Nós fizemos um workshop para os ajudar de alguma forma, gerirem melhor o tempo nas redes sociais. E o workshop era online. Inscreveram-se 80, o que nos diz que, de facto, isto é algo que é relevante para eles, começam a ter alguma crítica. Mas foram eles que se inscreveram ou foram os pais? Não, foram eles que se inscreveram, Eles, okay. Mas no dia apareceram 30. Isto já diz muito, ok? Sim, no dia apareceram 30. Nós fizemos várias perguntas que aparecia depois a percentagem de respostas, de uma forma anónima, e as perguntas eram do género: quantas horas passo? E tinha várias opções de resposta. O intervalo entre as 3 e as 5 horas era claramente o mais dominante. Fizemos outra pergunta, que foi: quantas entradas é que têm no vosso telefone? Porque também é possível nós vermos isto nos telemóveis. Entradas como assim? Quantas vezes pick-ups que eu entro no meu telefone, ok. nem que seja para entrar e sair, só para ver se há alguma Só mensagem, às horas ou qualquer o que coisa. for, o que seja. Uma maioria grande, mais de 100. Mais de 100 vezes por dia que as pessoas vão ao telefone de uma forma quase automática. Perguntamos, demos estratégias sobre, de alguma forma, tentar gerir o tempo de telefone, de ecrãs, e a seguir fizemos uma outra pergunta, que é: que dificuldades é que eu antecipo a implementar estas estratégias? E aqui as respostas, e aqui que preocupa, é: acho que não vou conseguir controlar. E mais, que é: eu sinto-me mal por isto, e o que eu faço para lidar com estes sentimentos negativos é ainda ter mais tempo nas redes sociais. Sair da realidade. Se eu acordo num marasmo triste, as redes sociais acabam por ser uma forma de eu me distrair desta tristeza, desta incapacidade que eu estou a sentir de ser proativa e de lidar em relação a isto. Isto é uma droga, como o tabaco, como o álcool, não é? É uma Não, coisa completamente. É um vício, Em termos, estamos todos minados. Dificulta muito todos os processos de atenção, de foco de atenção, e, portanto, que já temos muitas vezes problemas. E já estamos a ter estatísticas, não é? De que os já miúdos alteraram, estão a aprender já de forma mesmo a nossa diferente capacidade de reter informação, por exemplo. Claro. E de atenção, já dificultou a capacidade de concentração. Aliás, já tivemos a primeira geração a nascer com menos capacidades cognitivas do que a geração anterior, nunca tinha acontecido, não é? Ainda estamos no início. E há aqui duas questões depois com reflexo para a questão da relação com o corpo. Isto é válido para raparigas e rapazes, que é: o que eles mais veem em termos de redes sociais são redes sociais baseadas em imagem, que é o Instagram e o TikTok. Portanto, são imagens que eles consomem diariamente. E que são centenas, é um ritmo, milhares de imagens a entrar Claro. no nosso cérebro e a sair sem lá ficarem sequer, não é? Porque sai, entra, não há espaço para tanta imagem. Claro, mas mesmo sendo inconsciente este processo, o que é que isto ativa? Ativa um fenómeno de comparação social, que é: eu automaticamente estou a comparar-me com o que vejo. E nós, seres humanos, somos muito injustos na forma como nos tratamos a nós próprios. O que é que nós comparamos nas redes sociais? Normalmente é o que não temos e gostaríamos de ter. E, portanto, isto cria aqui um ciclo que claramente se vai agudizando, com um potencial impacto em termos de autoestima geral. É Como avassalador. é avassalador, É avassalador. E ainda bem que a DAF conseguiu criar este projeto pela autoestima, porque, como a Cláudia estava a dizer, eu acho que a única forma de alterar isto é começar, em primeiro lugar, por nós, porque estamos sempre a pôr o foco naquilo que eles fazem, mas o exemplo que nós damos, a maior parte das vezes, não é o correto. E termos a sorte, acho que aqui é um bocadinho de sorte, de irem parar pessoas com um lado mais humano desenvolvido, de marcas inclusive, que possam começar a alterar esta perspectiva de imagem nas publicidades e em tudo o que está à nossa volta. Apesar de sabermos que é difícil, porque as coisas as marcas querem vender, não é? Mas não vale tudo. Claro. Chega aqui uma altura que não pode valer tudo, não é? Claro. Ia-te perguntar, e agora, desculpa. Deixa-me só fazer aqui um comentário, sim. Marisa. A DAF tem feito um trabalho
assinalável e de grande valor na promoção de uma mensagem que é absolutamente essencial, que é a concepção ampla de beleza. Certo. É toda uma ideia que vai contra a ideia do estereótipo e da norma social do padrão do que é bonito e assumir que é possível ser bonito de muitas e diversas formas. E eu acho que todos... E o que é? O que é o bonito? Claro, não é? claro. É desconstruir o que é bonito. Aliás, o programa do Eu Confiante vai precisamente tocar a esse ponto, porque há um dos workshops em que os próprios alunos são questionados e estimulados a refletir sobre características identitárias deles que os tornam pessoas bonitas e que não sejam características físicas. Portanto, acrescentar aqui esta dupla questão, que é uma amplitude grande em termos de beleza, não haver estereótipos e a beleza ser muito mais do que a aparência. E a DAF tem feito um trabalho neste sentido, em termos de passar esta mensagem muito interessante, e eu acho que todos nós, vocês figuras públicas, obviamente, com muito mais potencial, mas mesmo qualquer pessoa na comunidade pode dar aqui algum contributo, não só nas redes sociais, eventualmente, mas muito fora. Mas no dia-a-dia. No dia-a-dia, no contexto de interação. Aliás, e não só este, mas todos os podcasts que estamos a fazer de beleza real têm a ver com, de alguma maneira, com a forma como nós nos sentimos. E eu sinto, até pela profissão que tenho, que, por exemplo, durante muito tempo eu não via ninguém que tivesse a profissão que eu tenho, ou tu, ou que sem maquilhagem na rua. Era praticamente impossível. Ou tinhas uma base, ou tinhas um rímel. E até esse exemplo que se está a falar, de tu andares natural na rua, e disso não ser uma preocupação, mesmo quando tu ouves o resto das pessoas, nem parecia você. É que você na televisão, eu ouvi isto muitas vezes, porque eu ando sempre sem maquilhagem. Só quando estou a trabalhar é que uso maquilhagem. E ouvi isto muitas vezes. E é normal, às vezes, quando tu ouves muitas vezes a mesma coisa, que ela começa a ser verdade. E que na tua cabeça começa a pôr uma data de bicho mais uma vez, eu tenho que alterar aquilo que eu sou para ser aceite por não sei quantas pessoas. Portanto, vou aqui quase à última, que é, enquanto pais, professores e sociedade, a gente pode agir de várias formas. Uma, somos nós a dar o exemplo, claramente, né, e a tentarmos não só fazer terapia, que eu acho que toda a gente deveria fazer, como todos os pontos que falámos aqui nesta conversa, e alguns que eu ainda não tinha percebido, de pensarmos um bocadinho melhor sobre isso e efetivamente o que é que eu estou a dizer e a forma como eu estou a dizer vai fazer toda a diferença na recepção que esta pessoa vai ter ao ouvi-la. Depois, o Eu Confio, que eu acho que é uma solução inacreditável, que todos os professores que podem, é uma coisa gratuita, portanto podem se inscrever para ter mais informação. Informação é poder. É isso que nós precisamos para efetivamente alterarmos as coisas. E se não soubermos o porquê de alterar, então vamos alterar o quê, não é? Em sociedade, obviamente, alterarmos. Cláudia, para ti, que sinais é que nós devemos estar atentos? O que é que nós podemos, no nosso dia-a-dia, sem ser isto, ok, dar o exemplo, ter uma noção maior de como falamos com os nossos filhos e quando. Eu acho que a Sandra deu aqui exemplos muito fixes, que é, não chegues a casa e temos que falar sobre isto. E eu já fiz isso montes de vezes, nunca mais vou fazer, Sandra. Nunca mais. Espero eu. Aliás, se eu fizer, vou dizer, porra, a Sandra já me tinha ensinado. Como é que vocês acham que nós podemos agir? Ok, podemos agir em casa, mas como é que nós podemos agir na sociedade? Além de agirmos como mães, como pais, como é que nós podemos, no nosso dia-a-dia, fomentar uma sociedade mais justa e mais positiva, até com pessoas que não têm filhos e que se podem dar com muitos adolescentes, ou porque têm sobrinhos, ou porque os amigos têm filhos. Porque há pessoas que podem estar a ver isto e dizer, mas eu não tenho filhos, portanto eu não tenho responsabilidade ou não tenho nada que eu possa acrescentar que possa efetivamente alterar esta realidade para melhor. Sim, mas de certeza que se relacionam com outros adolescentes, não é? Sejam filhos de amigos, muitas vezes nós podemos ser esse adulto de referência para filhos de amigos, ou para sobrinhos, ou para primos, não é?
Eu acho, enquanto figura pública, eu sou como tu, eu só me maquilho e penteio, assim, de forma especial. Penteio-me todos os dias, não é? Eu nem todos os dias, às vezes acordo assim. Só em trabalho, mas eu acho que também o que escolhemos dizer, não é? E onde escolhemos estar, e que marcas é que escolhemos associar-nos a... e que mensagens é que vamos veiculando nos nossos discursos. Eu acho que tudo isso é muito importante. Enquanto mãe, eu sinto que, para além de dar o exemplo, o estar disponível para ouvir, que nem sempre, nós muitas vezes achamos que é através do falar, mas muitas vezes é só o silêncio e a disponibilidade para ouvir. E muitas vezes, e isto também é muito difícil e eu tenho de me policiar muito, de vez em quando consigo, de vez em quando não consigo, que é não julgar nada do que ela me diz. Precisamente para que ela sinta, ela e ele, a Alice e o André, mas neste caso as raparigas estão muito mais vulneráveis a isto. Eu não julgo, ela diz, eu ouço, vou virando sempre para ela. E tu achas que isso está certo e achas que fizeste bem e achas que foi... E como é que isso foi recebido pelas tuas amigas? E sentes que isso funciona? Eu sinto que funciona. Muitas vezes eu sinto que assim dou-lhe espaço para ela própria desenvolver um pensamento crítico sobre isso. Eu acho que isso é super importante. Tu há pouco disseste que a informação é poder. Outra coisa que nós fazemos muito... Eu gosto muito de sair de casa, tirá-los de casa, levá-los às exposições, levá-los Pronto, e felizmente temos esta possibilidade, mas, por exemplo, aos domingos os museus estão abertos e normalmente não nos é cobrada a entrada. E só esta ideia de vermos um quadro de Botero e podermos discutir que antigamente a norma, a beleza estava nas pessoas mais redondas e curvilíneas, porque significava riqueza e possibilidade de alimentação. Desconstruir esta ideia de que só há uma forma de se ser bonito e introduzir esta ideia de nós vivemos num mundo de convenções. Agora isto faz sentido, mas antigamente fazia sentido outro tipo de penteados, outro tipo de maquilhagem, e dizer que isto é tudo muito cíclico e que, muito mais importante do que termos 1000 pessoas a gostar de nós, é termos pessoas próximas em quem possamos confiar, ainda que seja só uma ou duas. Isso é muito mais rico do que a quantidade, não é? Focar também muito a experiência pela qualidade, não pela quantidade, acho que tem sido muito o meu posicionamento pessoal. Há coisas que antigamente, se calhar, achava eu adoraria estar naquela festa, ou estar aqui, ou estar ali. Hoje em dia penso, o que é que isso acrescenta? E o que é que isso também diz, não é? E que marcas é que estão associadas a isso? E qual é o posicionamento dessas marcas? Certo. Eu acho que isto tudo, enquanto figuras públicas, é muito importante. E achas que isso é feito? Eu acho que nós podemos fazer. E talvez influenciar outras pessoas mais jovens que, quando chegarem a este lugar... terem uma noção maior das coisas que escolhem, o porquê de escolherem, sim, o que é que efetivamente que mensagem é que estão a passar com aquela decisão. E ensinar que o não é uma frase completa. Não precisa de justificações. Não quero, não gosto, não me serve. É possível, nós não temos de agradar a toda a gente e muitas vezes... Esse lugar do querer agradar e do querer pertencer, digo muitas vezes à Alice, tipo, se tu tiveres de esconder as tuas asas para estar num lugar, vais abdicar de voar? Ou vais procurar quem queira voar contigo? Ou vais procurar outro lugar. Se aquele não dá, se tem um teto, tens que ir procurar um lugar sem um teto. Muitas vezes o querer caber num sítio e querer ser aceito por aquelas pessoas significa que estamos a cortar a nossa possibilidade de voar. E se calhar até podemos voar sozinhos e de repente, dali a muito tempo, é que descobrimos outra pessoa para voar connosco. Mas interessa-nos estar com pessoas que não nos queiram ver voar. Eu tento sempre passar para esse lado. Eu acho que este equilíbrio é muito importante. Ok, que estão nas redes sociais e veem vídeos, mas o viver e a arte, acredito ser uma das linhas condutoras que te fazem pensar e que te fazem ter um pensamento crítico em relação a muita coisa, né? E que às vezes até te podem ajudar mais facilmente a chegares lá sozinho. Já tens tanta informação, já viste tanta coisa que tu achaste bonito, ou até de um quadro que um achou bonito e outro não achou. Logo aqui tu desconstróis. Mas espera aí, isto não tem nada a ver comigo. Isto é uma coisa exterior. E eu acho bonito e esta pessoa não acha, mas eu acho bonito à mesma. Porque isto não tem a ver comigo. E esta desconstrução daquilo que é bonito e do que não é muito importante, não só para nós, em primeiro lugar, porque estamos a pôr o foco todo sempre nos miúdos,
mas nós precisamos claramente nos tratar todos. O que é que, Sandra, tens algum conselho que possas, alguma mensagem que possas deixar a algum adolescente que nos esteja a ver e que esteja a passar por uma fase realmente mais difícil? Ou a algum pai ou mãe que neste momento estejam a ouvir a nossa conversa, mas que digam: eu estou perdido, eu não sei o que é que eu hei de fazer, eu não sei como é que eu hei de falar, eu não sei sequer se eu devo falar. Tanto para o adolescente como para o cuidador. Dás-lhe aí? Vai. Muito bem, muito bem. Vamos começar, se calhar, com os pais em relação aos sinais de alerta. E isto é válido para rapazes e para raparigas, porque não queria também deixar de salientar que estas expressões, em termos de imagem, começam a ser cada vez mais notórias nos rapazes, com contornos diferentes, mais associada à masculinidade, ao músculo, força, ao bombar, à altura, mas não é inócuo. E às vezes demoram a expressar esta difícil relação com o corpo, precisamente por acharem que isto é um assunto de raparigas e, portanto, aumenta ainda o estigma. E, portanto, não queria deixar de passar esta imagem de que o que eu vou dizer é igualmente válido para rapazes e raparigas, em termos de sinais de alerta. Um deles é quando nós percebemos que a imagem e a aparência está a ser altamente definidor da sua identidade, ou seja, é a centralidade. Só a aparência interessa. Termos essa noção, olharmos para os nossos filhos e percebermos. Que para eles, na sua forma de gerir o seu dia-a-dia, só a aparência interessa. É óbvio que na adolescência há um foco maior na aparência, isto é normativo, mas quando notamos que isto começa a ser central... Que deixam de fazer coisas por causa disso. Porque o meu cabelo não está bom, eu não quero ir não sei onde. Porque eu não trouxe o rímel, então eu não quero fazer. Neste tipo de coisas andarmos Neste tipo de assim. coisas, exatamente. É deixar de viver exemplo. por causa da aparência. A outra questão é também esta ideia de ter dois mundos, não é? O tal eu real e o tal eu digital, que é uma outra expressão dessa centralidade. E os pais compararem que aquilo que têm em casa e com aquilo que vem naquela rede social são duas pessoas totalmente diferentes. Ou um viver para alimentar essa imagem em termos de redes sociais. Isto são dois sintomas de alarme com estas vertentes comportamentais que disseste muito bem. Coisas que nós podemos fazer enquanto pais. Às vezes há uma pergunta muito simples que é, e isto para adolescentes que têm redes sociais, se há alguma pessoa que eles seguem que não os faça sentir bem com eles próprios, pelo tipo de coisas que vai partilhando e publicando. Se há conteúdos que eles próprios veem e seguem e procuram ver, porque isto pode ser paradoxal, mas que não me fazem sentir bem, e estimulá-los a pensar. Porque se não me fazem sentir bem... Mas isto ter os pais terem uma conversa com os miúdos é perguntar... No decorrer da conversa, nós há pouco falávamos dos momentos de espontaneidade. Às vezes estes momentos de espontaneidade podem surgir quando eles falam de uma outra pessoa. Até algo que aconteceu na escola ou que alguém disse. Tu estás a dizer, não é? Que é eles seguirem conteúdos que eles não gostam e não lhes fazem bem, mas eles seguem a mesma. Não é que eles não gostam, eles gostam. Deixam desconfortáveis. Gostam porquê? Porque normalmente compensam no seu imaginário aquela área ou aquela característica que eles sentem como fragilidade. Por isso é que a procuram. Nós procuramos isso, naturalmente. E, portanto, mas é preciso tomar consciência. Para os pais aqui, sim. Às vezes fazer esta pergunta e, portanto, estimular, se não me faz bem ver este tipo de conteúdos, eu vou deixar de seguir este tipo de conteúdos. Isto às vezes são coisas pequenas. A outra questão é a tal dita literacia e nós temos que investir fortemente nisto, porque nesta era da inteligência artificial, estima-se que em muito pouco tempo a esmagadora maioria das imagens que nós iremos ver nos meios mais digitais são manipuladas por inteligência artificial ou criadas por inteligência artificial. E, portanto, nós temos que ter aqui a noção de que tudo o que vamos ver, nem tudo corresponde à realidade. E é preciso ir refletindo com eles sobre isto. Em termos, e esta mensagem sim, tanto para os pais como para os próprios adolescentes, rapazes ou raparigas. Há várias formas de nós nos relacionarmos com o corpo para além da aparência. E eu digo para além, é estrategicamente pensado. Eu não quero passar aqui a imagem de que a aparência não tem valor ou não é importante. Isto seria naive, seria estar a passar uma imagem sem qualquer tipo de eco. Que nem sequer é real. Que não é real. Portanto, tem importância, claro que sim, mas o nosso corpo permite-nos mais do que ter uma imagem. E é uma forma de nós criarmos uma boa relação connosco próprios é, por um lado, aprendermos a apreciar o corpo de outras vertentes também, nomeadamente o que ele nos permite fazer. A sua funcionalidade,
se eu toco piano, se eu jogo futebol, se eu escrevo bem poemas, se eu sou criativo. Isto são coisas que me permitem também apreciar o meu corpo, porque eu só faço isto porque o corpo me permite fazer. Certo. Olharmos para o corpo também numa perspectiva de saúde é muito interessante. É óbvio que é mais difícil fazer chegar esta mensagem nesta faixa etária. Sim. Mas o gosto de cuidarmos do próprio corpo numa ótica de saúde também pode ser uma forma de nós termos uma relação mais saudável. Nunca passar aqui a mensagem de que investir na aparência, desde que seja por métodos benignos e adaptativos, que é errado. Claro. Ou seja, termos uma aparência que nós nos sentimos bem, que achamos que é agradável, Não é errado, certo. Não é errado. O que é errado é se isto for a única vertente que me interessa ou que diz alguma coisa sobre mim. Aí é que é a grande questão. E depois termos esta visão mais ampla de beleza e nós próprios procurarmos apreciar a beleza nos outros de uma forma mais diversa. Portanto, isto é coisas que tanto podem fazer pais, como podem fazer adolescentes, como podemos fazer todos nós. E, efetivamente, vale a pena construirmos uma relação positiva com o corpo. Uau! Que bom. Que bom, mesmo. Então, deixo-vos agora com a minha última questão. Depois de estarmos a falar de beleza há tanto tempo, é saber das duas qual foi o momento que vocês se sentiram mais bonitas. Olha, eu sentia-me, eu amei E o estar... bonito aqui, estamos mesmo a falar Sim, de olhares sim. para ti no espelho, porque o bonito está, obviamente, e a beleza está ligada à forma como nós nos sentimos, a energia com que estamos naquele dia, com muitas coisas, né? E com a idade que se vai alterando. Mas aqui esta pergunta é mesmo, quando é que tu olhares para ti e te sentiste mais bonita a nível estético? Sim. A nível estético, e contrariando até aquilo que muitas vezes o momento traz, eu adorava ver-me ao espelho quando estava grávida. Adorava, achava-me linda, foi das alturas mas que eu mais me uma achei vez vem dentro, mais né? bonita. É porque eu faço sempre esta pergunta, Sim, porque não há nunca, altura nenhuma, que alguém se sinta bonito, mesmo que não tenha um lado emocional. um lado emocional ligado a isso, de alguma maneira. Pelo menos até agora é o que eu me tenho apercebido. Sim. E a gravidez porquê? Porque tu sentias-te Não sei, imbatível. sentia-me plena, havia uma confiança qualquer. Se calhar por isso, porque como o corpo tinha uma função que ia para além de mim própria e dos pequenos defeitos que se calhar sobressaem quando nos olhamos ao espelho, não é? Não sei, sentia-me muito bonita. Sentia-me mesmo muito bonita. Tirei imensas fotografias durante a gravidez. Eu também. Ali lá mais para o final já foi mais esquisito. Mas sim, os mais para o primeiros final, quando começa tudo a custar um bocadinho mais, não é? Quando perdemos a dimensão do nosso próprio corpo, isso desaparece. Mas ali, de quando 3 aos descobri 6, até aos 6, até aos 7 6 meses... meses, é uma loucura, concordo. Sim. E tu, Sandra? Marisa, eu sinto-me muito bonita quando faço coisas que me dão muito gozo e muito prazer. E aqui isto só para dizer que, claramente, para mim, a vertente da funcionalidade é absolutamente essencial. Eu aprecio muito o que o meu corpo me permite fazer. Mas eu percebo que a pergunta é claramente do ponto de vista mais visual. E eu, se tiver Mas que nunca dá só para ser mais não visual. dá, e era isso que eu Nunca ia dá. explicar. Se eu tiver que escolher um contexto onde eu me sinto bonita, é a jogar voleibol. Apesar de ter uma idade que já não é muito típica para fazer um desporto de competição... Porquê? Não é? Desculpa, não sei. Não é comum, não é comum. De competição, não é ok. De competição, e eu ainda jogo voleibol, e quando eu visto os calções e a camisola, independentemente das características que o meu corpo possa ter, eu sinto-me Poderosa. maravilhosa. E eu acho que tem a ver novamente com esta questão da funcionalidade. Quantas vezes eu penso, que bom que é ter 51 anos e ainda poder jogar voleibol. Que giro! Agora que dizes isso, eu quando danço, eu Também, amo pois. dançar. E quando danço também me sinto bonita. Eu também quando canto. Sim. Que giro. Porque estamos a fazer uma coisa que a gente gosta. Claro. Que bom, ai pá. Olha, obrigada às duas por termos estado nesta conversa. Isto é uma conversa que, apesar de estarmos aqui a falar de algumas coisas, há muitas camadas, não é? Estamos a falar do ser humano, portanto, as camadas são infinitas. Mas acho que com esta conversa eu aprendi muito. Muito obrigada às duas. Espero que lá em casa também tenham, sei lá, um lado diferente que possam agora experimentar. Claro. E pesquisar mais sobre isto. A todos os adolescentes e a todos os pais que viram este podcast, ouçam a Sandra.
E se houver uma altura que sintam que não conseguem falar com os vossos pais ou com quem cuida de vocês, procurem algum adulto de confiança para poderem falar sobre isto e poderem ter terapia. Mesmo às vezes quando os nossos pais não conseguem, às vezes a escola consegue ajudar a que isso aconteça. E a todos os pais que se sentem perdidos, não fiquem sozinhos, procurem ajuda. Porque os vossos filhos merecem que vocês procurem essa ajuda. E é isto, obrigada às duas. Obrigada. Um grande beijinho, muito Obrigada. obrigada. Os adolescentes de hoje serão os adultos de amanhã. E o exemplo que damos pode realmente fazer a diferença. Com a Dove e com o Observador, vamos continuar a tentar redefinir a beleza em beleza real. Até ao próximo episódio.